O sonho de quase toda criança é se transformar em um super-herói e em personagens do desenho animado. O que parece uma simples brincadeira para os pequenos é coisa séria para os adultos. O Coletiva de hoje vai falar sobre o cosplay, um hobby onde as pessoas se vestem para ficarem parecidas com seus personagens favoritos e ainda participam de competições. E para explicar sobre o assunto, convidamos ao programa o administrador do site Cosplay Brasil, Wellington França. Obrigado pela presença, Wellington. Agradeço pelo convite. E a participação também do cosplayer e escritor Jeffrey Hayduck. Olá. E também os alunos de jornalismo da Universidade de São Judas, Thiago Mota, Maria Raia, Rafael Tavares, Camila Melim e Thomas Chiquida. Eu fiz uma breve explicação sobre o que é cosplay, mas tecnicamente é muito amplo essa definição. O que é o cosplay? Bom, o cosplay é um hobby. É um hobby que consiste em você se caracterizar como personagens, que podem ser das mais variadas fontes. Pode ser de personagens de quadrinhos, de desenhos animados, de personagens de livro, de filmes, enfim. O vasto universo do entretenimento é isso que é a fonte para quem pratica o cosplay. Mas assim, onde que ele originou? O primeiro exemplo moderno que a gente pode chamar assim do cosplay, como sendo uma prática que se caracteriza como um hobby mesmo, a gente costuma dizer que foi em 1939, quando teve uma convenção de ficção científica em Nova York, chamada Worldcon. Foi a primeira convenção de ficção científica assim, de grande impacto lá. E um jovem de 22 anos, chamado Forrest J. Ackerman, ele foi a primeira pessoa a aparecer nessa convenção fantasiada. Ele fez a fantasia baseado em um filme da mesma década lá, que era baseado num livro de H.G. Wells. Então, o fato de ele aparecer fantasiado já foi uma novidade. E a partir daí, a coisa começou a pegar nos Estados Unidos. Então, nas convenções seguintes, as pessoas já iam se fantasiando. Só que isso não era conhecido como cosplay. Essa palavra, esse termo cosplay não existia até então. Isso só foi aparecer lá para a década de 80, quando os japoneses, que presenciando esse fenômeno que estava acontecendo nos Estados Unidos, resolveram criar um termo para isso. Aí os japoneses criaram um termo chamado cosplay e divulgaram essa ideia no Japão. E aí, nas convenções que tiveram no Japão, os fãs se apropriando dos personagens de anime e mangá, foram praticando, e aí, com o tempo, isso foi reintroduzido nos Estados Unidos, esse novo termo. Mas a prática mesmo do cosplay, a gente costuma dizer que se originou nos Estados Unidos. Assim, mas no Brasil, quem que trouxe ele? No Brasil, o cosplay ele apareceu na década de 90. No comecinho da década de 90, a gente teve um fenômeno aqui que, assim, muita coisa da cultura pop japonesa estava começando a se difundir no Brasil. Então, você tinha seriados de TV de super-heróis japoneses, Jaspion, Changeman. Em metade da década de 90, teve muito sucesso desenhos, os animes, né, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. E isso fez surgir aqui no Brasil publicações especializadas e as convenções, as primeiras convenções. Nessas primeiras convenções que o cosplay veio mesmo para o Brasil e daí então só se popularizou. Assim, traduzindo, quem que pode ser um cosplayer aqui no Brasil? Bom, o cosplayer, antes de mais nada, ele é um fã. Então qualquer pessoa que se diz um fã pode ser um cosplayer. A diferença é que o cosplayer é aquele que pega o personagem que ele gosta, né, e transforma, se caracteriza dele. Então, ele pesquisa sobre o personagem, sobre a personalidade dele e como fazer essa fantasia, como se caracterizar, conversa com outras pessoas que já fizeram e é assim que começa a brincadeira. O cosplay, ele se resume só à fantasia ou também exige interpretação do personagem? Então, esse hobby, o hobby cosplay, ele é caracterizado não só por você usar uma fantasia. Então, ele distingue-se, por exemplo, você está usando uma fantasia numa festa fantasia, alguma coisa. Você está se caracterizando de um personagem. Então, pressupõe-se que você tem que
contribuir para interpretar o personagem. Não é só você usar a fantasia. Então, é muito comum, quando você faz o cosplay, você também, se quiser, né, participar de concursos, onde você sobe num palco e interpreta ele, né, faz as poses, alguma fala, alguma coisa típica do personagem. O que faz uma pessoa se apaixonar pelo hobby? Olha, é um hobby que ele envolve bastante dedicação, tá? Ele atrai muitas questões de perfeccionismo, de você querer ser o mais fiel possível do personagem. Ele envolve bastante dedicação. Então, assim, são elementos que juntos, né, fazem a pessoa gostar muito desse hobby. Então, a pessoa, geralmente, você quando começa a fazer cosplay, você descobre várias coisas, como você fazer o determinado acessório, como você usar maquiagem. Então, assim, são vários elementos que contribuem para a pessoa gostar desse hobby. Nos últimos anos, o cosplay está ganhando cada vez mais espaço na mídia, mas ainda tem muita gente com preconceito. Por que você acha que existe esse preconceito? Então, todo preconceito ele surge da pouca informação ou informação distorcida que se tem. Então, um conceito muito assim, distorcido que se tem do cosplay é que são pessoas alienadas, que elas não fazem nada na vida a não ser ficar focado naquele mundinho de fantasia deles, quando na verdade, se você for ver os praticantes, eles se revelam pessoas totalmente diferentes, são altamente sociáveis, pessoas que são muito comunicativas, e é um hobby que exige muita comunicação mesmo, para você descobrir como é que você faz tal personagem, para você subir num palco, para você interpretar, você tem que ser comunicativo. Então, muito desse preconceito ele surge por quê? Porque o fato de você se caracterizar, à primeira vista parece algo extremo, né? Pô, ele é tão fã do personagem que ele se caracteriza como ele. Mas, assim, por trás disso, são pessoas que trabalham, que estudam, que têm um dia a dia tão normal quanto qualquer outro. E um erro muito comum que a mídia fala do cosplay é que é um estilo de vida. Ela não, muitas vezes a gente vê na mídia caracterizando o cosplay como um estilo de vida e não como um hobby. Ou seja, é como se a pessoa ela vivesse aquilo intensamente, né? O cosplay não, quando na verdade é um hobby que ela pratica. Quando ela coloca a fantasia, ela está interpretando o personagem. Tirou a fantasia, ela volta a ser uma pessoa normal como qualquer outra. Então, eu acho que muito dessa má interpretação vem disso. Precisa ter um gasto muito grande com dinheiro quanto a isso, porque assim, eu já vi cosplayers fantásticos, assim, com armaduras, com asas, né? Mas assim, quem quer começar precisa gastar muito dinheiro? Não. Assim, para quem quer começar, a dica que a gente dá é assim, procure um personagem que você se identifica, que você gosta. E não precisa ser um personagem mega difícil, procure um personagem mais simples, algum que seja mais fácil, mais viável, até para você não se frustrar, porque tem gente que às vezes fala, poxa vida, eu queria fazer o Homem de Ferro, mas como é que eu vou fazer aquela armadura? Então não comece pelo Homem de Ferro, escolhe um outro personagem mais simples, mais fácil de fazer. E essa questão de custos é assim, o cosplay é um hobby que ele tem muita cultura do faça você mesmo. Então, eu vou descobrir como fazer aquela espada, como fazer aquele acessório. Vou conversar com pessoas que fazem para me ajudar, dar dica. E, geralmente, os custos, eles aumentam quando você delega essa parte do faça você mesmo, quando você encomenda coisas. Então, não vou mais fazer a espada, vou encomendar com alguém. Não vou mais fazer a minha armadura, vou encomendar com alguém. Então, geralmente os custos eles aumentam quando você deixa de fazer as coisas ou não quer fazer mesmo, porque você acha que não tem habilidade para isso, você acha que não consegue mesmo. Aí os custos geralmente aumentam sim, porque você está passando essa parte da mão de obra para alguém. Mas o que a gente recomenda é que para começar você não precisa gastar muito não. Tem muita gente aí que assim, às vezes acha no guarda-roupa, no armário. Você abre o armário, às vezes é verdade, você abre o seu armário e você vê roupas que se você junta uma peça aqui e uma outra ali, você já tem um personagem uma calça pronto. jeans, um Exatamente, colete azul. Exatamente. Você acha que o personagem pode interferir na personalidade do cosplayer? Tem cosplayers que se caracterizam só de personagens que têm alguma característica, parecida com a dele. Então, eu faço esse personagem porque ele parece muito comigo, ele tem muito... Agora, tem outros que não, tem outros que fazem pelo visual.
o visual desse personagem é muito legal, então eu vou fazer. Mas a personalidade dele, às vezes, não tem nada a ver. Às vezes é um vilão, às vezes é um cara psicopata, entendeu? Então, assim, depende do motivo, do que a pessoa busca quando ela faz o cosplay. Os cosplays brasileiros, eles começaram de uma maneira muito amadora, na década de 90. Mas, de uns 5 anos para cá, eles ganharam prêmios internacionais, incluindo o prêmio lá no Japão de melhor cosplay do mundo. Quais são os motivos dessa evolução em tão pouco tempo? O cosplay, quando começou aqui no Brasil, a parte de competições ainda era muito pequeno. A partir de 2003, começaram a ter vários eventos de grande porte aqui no Brasil. E com isso aumentou o número de competições que deram prêmios de valores mais altos. Isso, de certa forma, incentivou mais gente a entrar nesse hobby, praticar e se esforçar para fazer alguma coisa legal, principalmente nas competições. Quando em 2006 veio aqui para o Brasil uma competição internacional, que é conhecida como World Cosplay Summit, que em 2006 teve a primeira edição aqui no Brasil, e como é que funcionava? Ela selecionava duplas, né? Selecionava duplas para uma final brasileira, e quem vencesse essa final brasileira ia disputar o Mundial no Japão. Então, assim, essa competição também foi uma outra revolução aqui, porque muita gente que já praticava cosplay ficou interessado nisso e começou a se dedicar bastante, né, para tentar competir, tentar ir para o Japão, tentar participar. Então, com isso o nível foi aumentando, e hoje o Brasil ele tem grande destaque mesmo no nível internacional assim, de cosplay. Tem vários cosplayers que são conhecidos mundialmente mesmo. Quando você diz que os cosplayers às vezes encomendam roupas, acessórios, assim, isso é agora, mas antigamente existia uma facilidade na busca de peruca, vestimentas, acessórios, esse tipo de coisa? Não. Antigamente o cosplayer ele tinha que sair desbravando e tentar descobrir. Aqui em São Paulo era muito comum as pessoas irem na região da 25 de Março para procurar, às vezes procurar uma peruca lá que ele achava. Mas, de certa forma, com a questão da internet, tudo isso facilitou muito para muita gente, né? Porque quando o cosplay começou, como esse lance de fóruns, comunidades e agora redes sociais, isso não existia. Então, a pessoa, para ela ter assim, esse grupinho, era difícil. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque tudo que você quer procurar sobre cosplay, informação, grupos, você acha na internet. Então, a internet ela foi um grande facilitador para essa popularidade e até essa facilidade da pessoa pesquisar e querer se aprofundar mais no hobby. Vamos para o intervalo e voltamos no próximo bloco falando um pouco mais sobre o cosplay, com o administrador do site Cosplay Brasil, Wellington França. Estamos de volta com o Coletiva, que recebe o administrador do site Cosplay Brasil, Wellington França, para falar sobre cosplay. Wellington, qual foi a fantasia mais cara ou mais elaborada que você já ouviu falar? Ou já viu, né? Bom, eu já soube de casos de pessoas que gastaram 3 até 4 mil reais para fazer um cosplay. Mas isso porque a pessoa também, além da fantasia, ela encomendou um veículo, um acessório, uma coisa bem assim... extravagante mesmo, mas esse foi um dos casos. Tem vários casos assim, mas geralmente acho que o mais caro ficou mais ou menos isso, uns 4 mil reais, pelo que eu sei. Jeffrey, você disse que já fez cosplays bem elaborados. Qual é o valor, assim, quanto que você gastou mais, assim, no cosplay mais elaborado que você já fez? Seria o Conde Drácula, que ele é o vilão da série de games Castlevania,
onde até então eu já tinha feito alguns personagens assim, não vou dizer assim modestos, mas assim mediamente elaborados, com alguns detalhes a mais. Mas no caso do Drácula, ele como usava aquelas roupas bem que remetiam bastante ao século XVII, então aquelas roupas eram altamente detalhadas, com bastante detalhes de costura, perucas e maquiagens. Então tudo aquilo eram coisas que estavam além do meu alcance. E aí eu encomendei com a minha costureira e neste caso eu fiz quase que todo o projeto da própria roupa. Ele foi o que me saiu um pouco mais caro, mas justamente por quê? Porque eu não conseguia aplicar aquilo do faça você mesmo, porque estava além das minhas capacidades. Com relação aos campeonatos ou concursos de cosplay aqui no Brasil, qual é o critério de avaliação desses concursos? Você já foi júri desses concursos e pode falar a respeito disso? Sim, eu já fui de alguns. Os critérios eles mudam de acordo com o tipo de competição. Tem competições que elas valorizam mais a questão da fidelidade, então você tem que ser o mais fiel possível e você tem que interpretar o personagem da forma mais fiel possível. Já outros já dão um pouco espaço para criatividade. Você não precisa fazer exatamente o que o seu personagem faz. Você pode mudar um pouquinho a característica, desde que você crie alguma coisa, tenha uma parte criativa. Então, mas, por exemplo, nas competições internacionais que tem aqui no Brasil, como o World Cosplay Summit, ela começou com muito essa questão da fidelidade. Hoje em dia, eles já incentivam um pouco você ser criativo. Você não precisa fazer exatamente o que você viu no anime, exatamente o que está lá na página do mangá. Você pode usar um pouco a sua imaginação, a sua criatividade, desde que você não fuja muito do personagem, né? Mas aí depende do concurso. Wellington, qual que é o teu personagem favorito, assim? Qual que você mais gosta? Bom, tem um personagem que inclusive eu fiz cosplay, que é o Yoshimitsu, da série Soul Calibur e Tekken, né? Ele nasceu num game, chamado Tekken, e também migrou para um outro game chamado Soul Calibur. É um personagem que ele é uma metamorfose, porque assim, em cada game que ele aparece, ele está com um visual totalmente diferente do antigo, e ele tem os movimentos mais malucos de todos os personagens. É um personagem que você ri jogando com ele. Então, é um dos personagens que é um dos meus favoritos, assim. E falando em personagem também, qual é o personagem favorito entre todos os cosplayers? Olha, hoje em dia tem séries, né, séries de anime e mangás que são muito populares nas convenções. Então, Naruto, por exemplo, é uma série extremamente popular. Bleach também muito popular. Entre as garotas, Sailor Moon, outra série muito popular, Dragon Ball. Em geral, séries que fazem bastante sucesso na TV aberta, elas vão ser sucesso nas convenções e nos cosplayers. O lugar do cosplay é só em convenção ou em concurso, ou você pode fazer o cosplay para ir no cinema, para ir em alguns outros lugares? Então, o cosplay, esse hobby de se caracterizar, ele tem o seu local que é as convenções. Então, onde os fãs se juntam e praticam são as convenções. Esse é o local natural dos cosplayers, é onde eles devem estar. Obviamente, você tem fãs cosplayers que numa estreia de filme quer ir no cinema fantasiado, porque é o filme, o personagem, ele quer expressar que ele gosta daquele personagem, ele vai fantasiado. Em outros locais também. Mas, em geral, o lugar principal da prática do cosplay são nas convenções. Convenções de games, convenções de anime. Devido à qualidade, à melhora de apresentações e de utilização da fantasia, o Brasil ele pode ser equiparado ao Japão? Assim, em competições internacionais, como eu falei, o World Cosplay Summit, o Brasil ele é o único país que ele é tricampeão mundial. Nem o Japão tem esse status de ser tricampeão mundial da competição que os próprios japoneses criaram. Então, o Brasil tem esse status. Alguns países, como os Estados Unidos, também já tem uma cultura muito grande de cosplayers que são bem famosos, participam de várias competições. Na Europa também tem uma competição chamada Eurocosplay, que atualmente ela reúne muitos países, se eu não me engano são quase 30 países, e
E também lá você vê um grande número de cosplayers que já tem reconhecimento mundial. Mas o Brasil, sim, ele tá num nível bom, assim, comparado com os principais países nessa questão de competições, de cosplayers experientes e tudo mais. Tem cosplayers que modificam a cor do cabelo, um corte. Você acha que isso pode atrapalhar a parte profissional? Modificar em relação ao personagem original, você diz? Isso. Faz uns penteados bem parecidos, assim. Você acha que pode prejudicar a parte profissional? Não tem nada a ver. Então, tudo depende de onde a pessoa trabalha, né? Por exemplo, se você trabalha numa agência de publicidade, provavelmente você tem um visual mais descolado, não vai atrapalhar muito. Agora, se você trabalha num escritório que você tem que ter aquele visual certinho, não pode ter aquele cabelo, sabe, bagunçado, aí provavelmente isso talvez atrapalhe um pouco. Agora, nessa questão do cabelo, por exemplo, muita gente apela para as perucas quando tem que modificar muita coisa, assim. Então, já coloca uma peruca lá, já resolve toda essa questão. Wellington, o site Cosplay Brasil, ele é referência na busca de informações, no caso de fotos, imagens, arquivo multimídia, né, vídeos também. Mas ele sempre foi completo assim? Assim, o nosso site ele surgiu através de uma comunidade de praticantes, né, que a gente chama de cosplayers, que são os praticantes. Então, ele surgiu através de uma comunidade, através de um fórum que reunia essa galera toda. Depois de alguns anos, o site começou a se especializar em fazer coberturas de eventos, então participar dos eventos, tirar foto dos cosplayers, tirar foto das competições e publicar isso. Hoje em dia, como temos as redes sociais, Facebook e tal, a gente também está usando bastante essa nova forma, então a gente está bem presente no Facebook, com atualizações quase que diárias no Facebook. Mas o nosso site ele começou justamente com essa questão da comunidade, né? Trazer a comunidade e divulgar os eventos, porque a nossa missão no site é divulgar eventos de norte a sul do país. Então lá você vai encontrar informações e até fotos de eventos do sul, do nordeste, norte. Então essa que é a nossa missão, é divulgar mesmo o cosplay praticado aqui no Brasil. Mesmo aqui no Brasil, tem alguma região que tem uma comunidade um pouquinho mais avançada nessa parte, mais consolidada? Então, a região sudeste, ela é tradicionalmente a que tem mais experiência no hobby cosplay. Até porque as primeiras convenções surgiram aqui na região, em São Paulo, no Rio de Janeiro, foram os primeiros estados que tiveram convenções. Depois você tem o pessoal do sul, também já tem convenções já há alguns anos. E na região nordeste, você já tem uma boa tradição também, de vários anos, uma comunidade bem ativa de cosplayers. A região que ainda está engatinhando, mas também os participantes estão crescendo a cada ano, é a região norte. Hoje em dia você tem vários eventos em Manaus, que também reúnem já um público expressivo de pessoas, de praticantes. Mas a tendência é a cada ano, pelo menos isso que a gente percebe quando a gente faz pesquisas no nosso site, a cada ano o número de praticantes só tende a crescer cada vez mais. Jeffrey, além de cosplayer, você é escritor. Qual o último material que você produziu? Bom, o livro que eu produzi é o chamado Flores de Sangue, da série OCB Saga. E ele reuniu praticamente 8 anos de trabalho de pesquisa do próprio cosplay, porque além de todas as fontes de mídia que o Wellington citou, no qual se inspiram os cosplayers para fazer seus personagens, também existiam aqueles que produziam os seus personagens por conta própria, ou seja, originais, né? Isso até foi uma inspiração minha quando eu conheci uma amiga minha, que ela fazia cosplays dos fanzines que ela própria criava. Eu achei interessante a ideia de pensar, puxa, ela cria então seus próprios personagens. E na ocasião eu criei no Cosplay Brasil um projeto chamado OCB, cuja sigla, na ocasião, chamava Original Cosplay Brasil, né? E eu fiz uma pequena campanha, como se fosse uma brincadeira mesmo, para o pessoal me passar uma descrição de como imaginava um personagem baseado em si mesmo, no qual depois eu me basearia na aparência da pessoa, naquele pequeno histórico que ele mandou, para eu criar os personagens. Só que os participantes eles foram bem além disso, eles gostaram bastante da brincadeira e começaram a criar meio que laços entre seus personagens, criando laços de amizade, inimizade, competição. Eu achei, puxa, mas esse negócio está ficando muito bom,
tá ficando muito bom para ficar só no cosplay. Eu resolvi, eu acho que está na hora de levar isso aqui um pouco mais a sério, né? Nunca tinha escrito nada na minha vida em termos de uma história, um roteiro, uma literatura. Então, eu resolvi fazer um pequeno teste, fazendo uma FIC, que eu publiquei no ano de 2006 no próprio Cosplay Brasil, onde era quase um seriado, onde toda sexta-feira tinha o seu capítulozinho, baseado nos personagens que foram criados para o projeto. Então, o pessoal se sentiu fascinado. Falei, gente, sou eu ali vivendo aquelas aventuras, sou eu que estou lutando, eu sou o vilão. Então, isso foi uma pequena primeira experiência, do que depois eu resolvi levar mais a sério, depois de muita pesquisa, ler bastante, né? No qual eu falei, acho que eu vou, então, escrever um livro. Olha, infelizmente o nosso tempo está acabando, tá? Então eu gostaria de agradecer a presença aqui do Wellington, administrador do site Cosplay Brasil, tá? Muito obrigado mais uma vez pela participação. E o convidado também é cosplay e escritor, Jeffrey Hayduck, muito obrigado. Muito obrigado. E a todos os alunos da Universidade de São Judas que participaram conosco. E o Coletiva fica por aqui. Até o próximo programa.